A Síria está à beira de um colapso. Rebeldes islamitas avançam rapidamente, já estão a poucos quilômetros da terceira maior cidade do país e ameaçam o regime de Bashar al-Assad. Como o exército sírio foi pego de surpresa? E por que a comunidade internacional parece tão silenciosa neste momento crítico? Fique até o final para entender os detalhes dessa ofensiva e como ela pode mudar o futuro da região. Em menos de 48 horas, a situação do norte da Síria virou de cabeça para baixo. Após capturarem Hama, os rebeldes avançaram rapidamente e agora estão a apenas 5 quilômetros de Homs, uma cidade estratégica que conecta as principais rotas do país. As imagens divulgadas pelos próprios rebeldes mostram um avanço quase sem resistência, algo que ninguém imaginava ser possível tão rapidamente. Mas o que torna Homs tão importante? É o coração de uma rede de estradas que conecta o norte ao sul da Síria e também o acesso direto à região costeira, que é a base do poder de Bashar al-Assad. Controlar Homs significa colocar o regime de Assad em xeque. Agora, o que intriga é como o exército sírio, que vinha resistindo há anos, parece tão vulnerável nesse momento. O exército sírio está enfraquecido como nunca antes. Tropas desmoralizadas, falta de pagamento e uma enorme dependência de aliados externos. Durante anos, Bashar al-Assad contou com apoio militar de Rússia e Irã, mas agora estes aliados estão sobrecarregados. A Rússia se vê imersa na guerra contra a Ucrânia, enquanto o Irã enfrenta uma escalada de ataques de Israel e outros desafios internos. Sem esse suporte, o que resta para o regime de Assad? A tentativa de bombardear pontes e estradas para retardar o avanço rebelde é uma prova clara de desespero. Mas isso não foi suficiente para conter os avanços relâmpagos que temos visto. Quem está por trás dessa ofensiva tão organizada e rápida? A coalizão rebelde liderada pelo Hayat Tahrir al-Sham, um grupo que foi associado à Al-Qaeda, mas ao longo dos anos eles têm se reestruturado, apresentando-se como uma força mais organizada e, em algumas regiões, até oferecendo um tipo de governança alternativa. Além disso, há também grupos nacionalistas e outras facções islamitas, algumas com apoio direto à Turquia. Essa diversidade de forças torna difícil identificar qual grupo lidera a investida rumo a Damasco. Mas uma coisa é clara: eles estão agindo com uma estratégia muito bem definida e com objetivos de longo prazo. E o que os motiva? Em poucas palavras, o desejo de derrubar Bashar al-Assad e tomar o controle do país. Mas isso não é simples. Mesmo com o avanço atual, eles enfrentam a resistência da comunidade internacional, que pode intervir para proteger os interesses estratégicos da reunião. Enquanto os combates se intensificam, o sofrimento humano atinge proporções catastróficas. O número de deslocados internos já ultrapassa 280 mil pessoas. Muitos estão fugidos de Homs, temendo represálias dos rebeldes islamitas. A minoria alauíta, a qual pertence Bashar al-Assad, está especialmente preocupada com os atos de vingança, embora líderes rebeldes afirmem que isso não acontecerá. Em Idlib, outro ponto de tensão, bombardeios de retaliação por parte do regime de forças russas estão forçando ainda mais pessoas a deixarem suas casas. O norte da Síria está em caos, e organizações humanitárias alertam que a situação pode piorar se os combates continuarem nesse ritmo. Mas onde estão os grandes poderes globais nesse momento? A resposta é complexa. O apoio internacional ao regime de Assad está enfraquecido, mas isso não significa que os rebeldes tenham carta branca. Rússia e Irã, mesmo enfraquecidos, ainda têm interesse de manter Assad no poder. Por outro lado, países como a Turquia enxergam oportunidade em ampliar sua influência apoiando os rebeldes que avançam pelo norte. E a mais, Israel e Estados Unidos monitoram de perto o conflito. Israel, em particular, já deixou claro que não permitirá que milícias pró-Islã consolidem posições estratégicas na Síria. Se os rebeldes se aproximarem de Damasco, é possível que novos atores entrem em conflito, mudando completamente o cenário atual. A pergunta que não quer calar: por que esse avanço acontece agora? Tudo parece apontar para uma combinação de fatores: um regime enfraquecido, aliados ocupados com seus próprios conflitos e a pressão crescente de potências regionais como a Turquia. Além disso, negociações recentes entre a Turquia e Bashar al-Assad sobre os curdos no nordeste da Síria não deram frutos, o que pode ter levado a Ankara a aumentar o apoio aos rebeldes de forma a pressionar o regime. Um momento de incerteza. Se o regime de Assad não conseguir reunir forças para conter os rebeldes, Damasco pode estar em risco. Mas, ao mesmo tempo, uma intervenção internacional para evitar uma tomada islamita da capital também não está descartada. Cada dia traz novas reviravoltas e o futuro da Síria está mais incerto que nunca. Será que o regime de Assad está vivendo seus últimos dias? Ou veremos uma resposta internacional que mude o rumo dessa guerra? Continue acompanhando nosso canal para entender como esses eventos vão impactar não apenas a Síria, mas toda a geopolítica do Oriente Médio. Inscreva-se para não perder nossas análises e reportagens exclusivas sobre os principais conflitos globais.